chegou o momento fofo da nossa live. Vamos ser fofos no nosso momento kawaii desu ne, onde falaremos sobre personagens chibis, fofinhos, TFT, que mais? Mentoria da Titas, parte 2. Falaremos sobre TFT, criação de personagem, referências, desenhos, estudos. Vai ser bem legal. Vamos lá então na mensagem que ela mandou aqui pra gente. Olá, Marco, chat e YouTube. E aí, gente, tranquilo? Essa semana separei algumas coisinhas que o Marquinho me pediu, como referências do TFT. Referência do TFT é só pra quem não conhece, entendeu? E da Seraphine. Logo depois disso, eu coloquei minha produção para esse início de projeto. Vamos que vamos, então. Ó, as referenciazinhas aqui, todas bem fofinhas. E conseguimos perceber que composições extremamente simples, né? Extremamente simples. Todas essas artes, splash art, seja lá o nome que eles dão para essas artes, personagem centralizado, numa pose fofa, todo cabeçudo e com um fundo bem pintadinho, mas simples. O que eu quero dizer com simples? Não tem muitos personagens, na verdade não tem nenhum personagem no fundo, isso facilita muito a execução. O nível de render não é absurdo, não é muito difícil, é algo que dependendo, se for uma cidade você consegue blocar no 3D, utilizando o curso de Blender Sem Frescura para artistas 2D que tem disponível na área de membros. Mas também temos fundos onde tem só uma sugestão da cidade, uma árvore bem simplesinha, a pedra que está abaixo do personagem nem tem tanto destaque assim, tem pinceladas à mostra, não tem aquele refinamento que uma art, uma splash art de LoL às vezes tem, né? Então o que facilita bastante a nossa vida para entender o acabamento, e a gente percebe que a gente vai ter que explorar muito mais a pose dos personagens ao invés de uma composição megalomaníaca e tal. Beleza? É bem mais direto ao ponto aqui. Essa aqui é a Seraphine, pra quem não conhece o LoL, galera. Ela é cantora e é a fada do verão nesse universo. Ah, tá escrito aqui, ó. Não sei se vocês tinham lido, mas ó, eu vou ler aqui. Ela é cantora e a fada... É que eu tava explicando, né? E a fada do verão no universo. PS. A corte das fadas é na floresta com umas construções élficas assim. Outras skins da corte das fadas. Pra quem não conhece, ó, o LoL tá aqui, tá bom? O que a gente consegue perceber? Muitas cores de violeta, rosa, ou quando vai para um quente, se mantém num rosa, indo para um magenta, mas ainda assim permanece partes de violeta no cabelo, na roupa do personagem. Então é obrigatório a gente trabalhar com essas cores, aparentemente. Se quiser trazer partes quentes para contrapor um pouco o violeta, tem que ser mais no cenário, partes secundárias, como nessa ilustração aqui. Mas todas as outras são, teoricamente, cores muito frias, onde a gente vai de um violeta para um azul, né? E partes de rosa. Então a gente trabalha com rosa, violeta, azul, beleza? Aqui chegando até um pouquinho de ciano verde, indo para um verde também, né? Mas a gente sempre trabalha naquele espectro da roda cromática, né? Roda de cores. Que é a mesma coisa nos personagens, ó. É bem colorido, mas ainda assim a gente consegue ver uma gradação bem certinha na roda de cores. Ó, essa aqui é a Seraphine, corte de fadas, tá? Quem lembra quando lançou essa skin, hein? Nossa, foi um frisson! É importante saber que ela carrega alguns props. O palco no qual ela anda e o microfone dela. Então ela sempre está em cima do palco e o microfone. Show de bola. Vamos aqui para sua produção da semana. Comecei fazendo os exercícios de cópia que o Marco mencionou na semana passada, para a gente entender proporção, né? Formas mais fáceis de trazer o desenho dos personagens. Você provavelmente conseguiu perceber as mesmas coisas que eu falei ali na análise das referências, né? Legal que você fez esse estudinho de aplicação, legal demais, ó. Você já aplicou a skin da Seraphine na bonequinha, muito, muito legal. Isso aqui é bem da hora, bem da hora. Depois do manequim, desenhei e pintei como seria o concept da Seraphine Corte das Fadas, da Seraphine e do palco que ela pisa, nas proporções chibi do TFT. Muito legal. Para apresentação só, Titas, eu acho que é legal separar a personagem, mesmo que seja a linha, do fundo, para não ficar muito simples. Tenta trabalhar um pouquinho, mesmo que seja uma passada de meia horinha em cima, separando o personagem do fundo, com uma questão de valor já dentro aqui dessas ilustras, tá bom? Antes da gente avançar, vamos levar essa imagem aqui pro Photoshop, porque eu quero fazer uma análise sobre personagens chibi e o que faz com que a gente reconheça esses personagens como fofo. O que deixa um personagem fofo? É algo que a gente chama de neotenia, tá? Neotenia é um termo que vem da biologia, onde a gente tem características de bebês ou de características de personagens mais jovens
aplicados no desenho, né? Nesse caso, a gente faz meio que uma transposição de um termo biológico e de características da biologia para deixar os personagens mais fofos. E o que torna esses personagens fofos? Quais são as características que sempre voltam nesses personagens chibi? A principal delas é a gente pegar a cabeça desse personagem e entender que todos eles são testudos. Ou seja, as características de olho, sobrancelha, nariz, boca, todas elas começam a partir do centro para baixo no seu desenho. Então, o olho está sempre para baixo do centro, até mais para baixo ainda, ó, a partir do centro do rostinho dessa personagem. Então, mede do meio dessa esfera, que seria o crânio da personagem, para baixo, a gente agrupa as características faciais, olho, nariz e boca, tá? Outra coisa, então, com isso a gente tem uma grande testa. Nesse caso, ela é escondida pelo cabelo, né? Então, o cabelo ocupa bastante do design do seu personagem. Uma outra coisa que traz como característica desses personagens chibi é o narizinho menor, a boca pequenininha e também o queixo menorzinho. Então, a gente tem não só o olho muito grande, com que faz parecer, tá, essa característica de neotenia bem fofa para o seu personagem, mas o olho, comparativamente com o nariz e boca, ele é bem grande, né? Transformando, mesmo que esteja proporcional o nariz e a boca, esses dois elementos parecendo muito menores em relação ao olho. Então, temos, vamos lá, dividindo a cabeça abaixo do centro, olho bem grande, na metade para baixo, temos o nariz bem pequenininho e a boca bem pequenininha, na metade aqui, tornando o queixo também algo bem pequeno. No seu estudo, eu sinto que a gente poderia até descer um pouquinho mais esse olho e deixar ele até maior, tá? Porque, beleza, você fez aqui do centro para baixo, mas se você fizer uma análise de proporções mesmo, você vai ver que é até maior a cabeça dela, né? Essa cabeça vem até mais para cima e ela é mais textudona, sacou? E até eu sinto que o queixo acabou ficando um pouquinho maior, talvez por causa dessa região, dessa lateral aqui, tá bom? Se você pesquisar por neotenia, uma das imagens clássicas que você vai encontrar é essa imagem aqui, ó, que é a comparação de um bebê com a versão adulta, né? Então essa é a versão bebê e a versão adulta. Percebe a diferença, né, de proporções e de distribuição desses elementos na cabeça. Então, se a gente traçar uma linha aqui do centro, ó, como é diferente de um adulto, a mesma coisa aqui, olha como esse coelho, a gente considera o coelho bebê muito mais fofo do que um adulto, né, que tem, nesse caso aqui, a gente tem uma distribuição um pouco diferente, mas ainda a gente consegue entender que do centro para cima é onde fica o olho. Enfim, aqui é a mesma coisa, ó. A relação do tamanho do olho com o tamanho do crânio, aqui é a mesma coisa. Tamanho do olho bem grande em relação ao focinho, ao queixo, à boca. A mesma coisa aqui. A gente sempre vê essa imagem em vários livros, né? E tem outras imagens, mas esse tipo de estudo faz com que a gente entenda essa grande diferença dos personagenzinhos. Aqui é a mesma coisa. Olha como esse personagem, apesar do olho não ser tão grande, tão cartoonizado, a gente entende que essa cabeça, essa parte da testa bem maior do que a de um adulto, né, faz com que ele pareça mais fofo pra gente, né? Então é bem interessante essa relação de proporções. Olha como a boca fica bem abaixo, né? Ela tem a diferença da boca, o queixinho também tem uma diferença bem curta. O nariz é bem pequenininho, proporcionalmente ao resto do crânio. Enfim, é isso que torna os personagens chibi fofos, tá? É um exemplo, é claro, né? Então é legal que a gente, quando for fazer esses personagens fofinhos, a gente sempre tentar manter essa relação de proporção mais presente no desenho, tá? Isso faz com que a gente consiga perceber esses chibis de um jeito mais fácil aqui, tá bom? Aqui você fez uma observação muito legal, ó, que é aquilo que a gente estava vendo com uma testa. Nessa sua relação aqui, ela ficou bem maior. Aqui já ficou bem mais próximo do chibi do que alguns estudos de cópia que você fez, mas deu para ver que você entendeu muito bem essas características. Ótimo, muito bom trabalho, Titas. Vamos para as suas thumbnails, então. Nessas thumbnails, eu não queria exagerar demais a ponto de ter uma line art, mas eu queria ter um gestual legal. Num geral, eu gostei. Questão de line art e gestual, elas não são ligadas necessariamente. Elas podem até ser opostas, tá? Se você pensar que uma line art trava o desenho, ele seria o oposto de um desenho com bom gestual. Por isso que às vezes a gente tem a percepção de que um desenho menos acabado na linha, ele tem um gestual melhor, ele é mais solto. Senti dificuldade em entender como o braço se conecta com o torso e como o cotovelo funciona. Meu Deus! Serafine se apresenta dentro da corte. Serafine é vista na Praça das Fadas. Serafine se conecta com a música na natureza.
Gostei das thumbnails e realmente é isso. Para esse projeto a gente precisa de thumbnails bem simples, tá? Vamos dar uma olhadinha de uma em uma. Eu não vou fazer uma votação necessariamente. Você já falou até uma que você gosta, mas depois eu quero saber do chat qual é a favorita de vocês. Então, anota aí qual é a sua favorita, beleza? Vamos lá. A, ela com o microfone cantando. C, legal. D, E, F, bem legal também. G, K, I. Ótimas thumbnails, eu não tenho muito o que comentar não, tá? Eu tenho a minha favorita aqui. Qual é a favorita de vocês? Digita aí no chat, não tem como fazer votação. Eu vou deixar aqui um tempinho. Digita aí no chat, nesse momento. Tem que fazer dois passos para participar dessa votação. Você vai escrever qual é a sua favorita nos comentários ou no chat e você tem que deixar um like, senão o seu voto não é computado nessa votação e é invalidado imediatamente. Não adianta querer pedir voto impresso depois. Muitas pessoas votando na C e eu gosto muito dessa C. Eu acho que ela funciona bem por causa da pose dela, que tá muito fofinha. Tem uma questão que eu gostei muito da C e da F, especialmente, que é uma coisa que a gente chama de contraposto, tá? O que é o contraposto? É como o peso do corpo do seu personagem está sendo distribuído no seu desenho, no seu gestual. Geralmente, num contraposto bem feito, você tem o peso do personagem apoiado em uma das pernas, então uma das pernas tem que estar muito bem posicionada e fixa no chão, e a outra perna pode ficar flutuando por causa disso. Então dá uma sensação de conforto, exatamente. Ela parece confortável nessa pose, ela não está meio flutuando ou desconfortável ou parecendo que está caindo. Nessa E, por exemplo, eu sinto que ela está caindo um pouco, porque a gente não tem o peso distribuído em uma das pernas, tá? O que faz o peso ser distribuído em uma das pernas? É esse efeito aqui, ó. A gente tem um equilíbrio. Ou seja, se você tem um peso caindo para um lado, você compensa fazendo o peso para o outro lado. O S, que é o desenho que eu mais gosto para você pensar na distribuição de peso, ele tem muito essa questão de contraposto. Você joga o peso para um lado, mas você volta o peso para outro lado e depois você volta para o outro lado. Você está sempre equilibrando. Por isso que eu gosto muito de desenhar gestual sempre trazendo linhas em S. É por isso que funciona, geralmente. Porque você está sempre distribuindo o seu peso de um jeito legal. Então, nesse caso aqui, a gente tem essa perna apoiadinha no chão, fazendo com que essa outra perna dela possa flutuar. É uma pose muito legal, muito confortável. E não só isso, mas ela toda tá num grande S, né? Então o gestual dela tá bem legal por causa disso. A gente tem um bracinho para um lado, outro braço levanta, então ela tá bem equilibrada. Não só a personagem em si, mas tipo o cabelo dela também tá bem equilibrado. Tá meio flutuando, mas a gente tem peso vindo para cá, mas também tem peso vindo para cá. Eu gosto bastante disso. O que eu não gosto muito é do cenário. Eu achei o cenário muito simples nessa imagem. Então eu gostaria de ver essa C posicionada num outro cenário. E eu faria nesse cenário da segunda versão, tá? Na cidadezinha, que ela faz parte aqui das fadas, tá? Porque eu gosto dessa mistura de floresta com cidade. É um pouquinho mais complicado, mas eu acho que vale a pena. Se você souber fazer algumas coisinhas no Blender, você faz uma vez esse prédio, replica ele e depois faz as árvores por cima. Super fácil. Se você não souber fazer no Blender, faça o curso agora. Você é membro, você tem acesso. Curso Blender sem frescura para artistas 2D. Tá disponível. Curso completo. Tá no YouTube, na área de membros. Custa vintão só. Você é membro, então é só fazer, se você não souber. Então eu gosto porque isso aqui vai ser bem legal se você vai fazer uma vez muito rápido e vai distribuir e você tem o seu cenário pronto em alguns minutos, sabe? Então, beleza, como tarefa, fica você estudar o Blender sem frescura para artistas 2D para você poder executar esse predinho, que é um negócio muito fácil. A gente pode até pegar aqui junto na semana que vem para ver, construir junto, enfim. Belezinha? O que eu não gosto da C, além do cenário, é um pouco da magia. Eu acho que essa magia, ela tá criando uma tangente, tá encostando na parte de baixo do palco dela. Eu acho que essa magia poderia ser mais interessante, sabe? Tipo, uma magia onde ela tem um S, talvez, mais simples, tipo um desenho mais simples, sabe? E quem sabe trabalhar uns sparklezinhos, brincar mais com essa questão de ser uma magia de fada. Eu acho que só um blob, assim, não tá tão legal quanto poderia ser, beleza? Essa aqui já tá melhor, ó. Eu gosto mais dessa magia. Mas eu não gosto só de ser um raio. Tipo assim, eu quero uma parada bem fada mesmo. Tipo, faz umas borboletinhas de magia, faz uns brilhozinhos de estrela, sei lá. Ó, ó, ó. Isso é fada. Ó, isso aqui. Perfeito. Tá vendo? Tem brilhinho de estrela, tem as borboletinhas mágicas, tem umas folhinhas voando.
com certeza dá uma estudada nesses efeitos aqui para você criar uma parada muito mais legal, tá bom? Bem mais fofinho e bem mais com cara de fada. Só um riscão assim não vende muito essa ideia, tá bom? Mas eu gostei das variações. Eu achei que elas estão bem legais. Beleza, Titas? Eu quero aplausos. Eu acho que ficou bem bonitinho. Monta essa thumbnail com o que eu falei, com o fundo de uma, com a magia de outra, dá uma trabalhada melhor na magia e faça a sua thumbnail final. Me manda durante a semana e até recomendo que, como o desenho já está bem resolvido e é basicamente a próxima etapa ir pro Color, eu não mexeria tanto no desenho assim, a gente pode já ir pro Color direto se você quiser, pega para estudar o Blender sem frescura para artistas 2D, que está disponível na área de membros, pega para estudar isso durante essa semana e se quiser e tiver tempo, já fazer como tarefa esse prédiozinho para próxima entrega, vai ser bem legal. E me manda o arquivo do prédio, que eu posso tentar até corrigir algumas coisinhas. Beleza, Titas? Ó, bem legal essa mentoria, hein? Estamos indo para um caminho super rápido, assim, bem legal. Então eu quero aproveitar, para não ser tão rápido assim, aproveitar essas semaninhas aí para você estudar uma coisinha aqui que vai te ajudar no futuro da sua carreira, com certeza absoluta. Pode até modelar, quem sabe, esse palco, né, no 3D. Por que não? Apesar de que já tá muito bem desenhado. E é bem diferente das outras mentorias que tiveram também. Exatamente. Curti bastante. Titas, valeu pela produção. Essa semana vai ser bem importante, bem legal. E digo mais, vai ser muito importante para sua carreira, porque saber 3D, um pouquinho mesmo que seja de 3D, saber abrir um arquivo que seja interface do Blender para você criar suas paradinhas, vai te ajudar tanto no futuro, especialmente com cenários. Belezinha? Enfim, é isso. Valeu, Titas. Até a próxima semana, então. Vamos que vamos.